Então, obrigado, Renata Fã. Ô, Edu Dracena, queria dizer que o Edu Dracena que tá lá no topo. Seu Adão, corintiano. A irmã dele, corintiana. A mãe, corintiana. O irmão Renato, corintiano. O único que desgarrou da família e que virou parmeirense foi o Edu Dracena. É uma coisa impressionante, meu querido Godoy Souza e meu querido Luiz Fabiano. Daqui a pouco eu apresento o nosso convidado incrível de Olinda, um jogador maravilhoso que jogou muito no esporte, né? Hoje prefeito de Olinda, e hoje ele está aqui para participar do programa para falar de futebol. E é isso que ele vai estar aqui. Daqui a pouco eu falo do nosso querido convidado que está aqui hoje. É o seguinte, ó. Jogador que ganha, para mim, isso é um pensamento meu, viu? Godoy, Luiz Fabiani, meu querido Souza, o prefeito Chiquinho, está aqui de Olinda. Foi um jogador incrível do esporte, jogou no Botafogo, jogou no Vasco, né? Um cara maravilhoso que está aqui. É um prazer você estar comigo aqui. A gente está batendo um papo lá e a gente vai conversar muito sobre futebol e sobre futebol do Nordeste também, do esporte, do Santa Cruz, que ganhou ontem na terceira divisão. Náutico. Tem o Náutico aí, tem tudo para acontecer. A gente sempre tinha, pô, a coisa que eu mais gostava de jogar era lá. Esporte, você tinha 3 viagens para Recife, irmão. 3 viagens para Recife, 2 viagens para Minas, 2 viagens para Porto Alegre, 1 viagem para Belém do Pará, não é verdade? Então tinha umas coisas boas. Para o Rio de Janeiro, 4 viagens para o Rio, né? Então o futebol era muito mais gostoso que hoje. Por que eu quero dizer isso? Cara, como é que pode o Corinthians, numa draga total, sem dinheiro, você poupar um jogador porque esse jogador está com controle de carga? Me desculpe aí o Fernando Diniz, me desculpe os 30 funcionários que fazem parte de uma comissão técnica. Quando o Luxemburgo trouxe isso para o Brasil, o que a gente falava? É bandido, ó. É esquema. Sem vergonha, é esquema, esquemeiro, não é verdade? E ele já tinha essa visão antes, mas espera um pouquinho. Hoje você tem 30, você tem os caras que estão... Tem os caras do... que faz a... Scout, o cara que filma, 10 fisioterapeuta, 15 auxiliar. Pô, pera um pouquinho, vocês têm fisiologia. Pô, vamos lá, o Pedro Raul, no jogo de ontem, é vergonha, me desculpa, a família dele, me desculpa, perdeu, seu filho é jogador de futebol. É inacreditável um jogador que não tem tempo de bola. Não tá nem no controle de carga, né? Não tá no controle de carga. Aí você pega, você tá com 32 pontos, você pode ir para 35. O Curitiba, com dificuldades de ganhar o jogo dentro do Couto Pereira há um bom tempo. Eu levo um time misto. Eu levo um time reserva. Cara, é inacreditável. O Ala aí, o cara que mostrou o saco, ele ganha 910 pau por mês. É do Juliano Bertolucci. Eu queria, Juliano Bertolucci, que você tivesse sido meu procurador, meu empresário, na época que eu joguei futebol. É inacreditável um Corinthians ter que deixar o Hugo de fora por controle de carga. Não estou tirando os méritos da equipe do Curitiba, que é muito melhor jogando fora do que dentro. Está com 34 pontos, se eu não estiver errado. 34 pontos. E é o seguinte, aí um jogo medíocre, um jogo onde o Garro não joga, tem 70 jogos. Em 70 jogos, o Garro fez 3 gols. É mentira, Luiz Fabiano? É, por aí. 70 jogos, ele fez 3 gols. O Memphis entrou ontem, não jogou, né? Agora, é inacreditável. E aí, eu vou pro Palmeiras. Estava conversando com o Chiquinho, com o prefeito de Olinda, 400 mil pessoas, um vice-prefeito. Não, hoje é prefeito. Hoje é prefeito. Ele é vice, mas hoje ele é prefeito, porque a Raquel tá embaraçada. Vai ter neném, né? Mirella teve. Mirella, Teve menino. Teve um menino? A menina. Heloísa. Heloísa. Nós temos nossa Heloísa aqui também. Um beijo para a prefeita, que é o prefeito, ele é outro. Só tá aí. Toma conta da Heloísa, que tá tudo bem. Aí você enxerga um Palmeiras, que a gente mete o pau no Abel pela circunstância dele como pessoa. De ele querer falar que a arbitragem sempre desvia o foco. Para a arbitragem, aí sempre desvia para a imprensa, sempre desvia para os comentaristas. Cara, mas você pega o Palmeiras, é um time chato, é um time que corre, é um time que desenvolve, é um time que joga os titular. Quando ele quis fazer isso uma vez só contra o São Paulo, a torcida da Mancha quase matou ele porque ele perdeu para o São Paulo. Ano passado também. E ano passado também. Então, o Palmeiras é um time que marca, que corre, que treina, que joga mais que a maioria dos times.
O que você pensa sobre isso, Souza, em relação... E aí, só falar de São Paulo, o São Paulo ontem deu pontapé para o rebaixamento. O São Paulo ontem, ele mostrou... Tem o gol da Chapecoense aí, Cascão? O São Paulo ontem mostrou o quanto que o São Paulo diminuiu da força do São Paulo, da estrutura do São Paulo. Eu estava vendo uma matéria que eu acho que foi... não sei se foi do Cicinho, não sei de quem foi, que há 20 anos atrás, do Kaká, desculpa. Se você pegava o São Paulo, ninguém queria ir embora do São Paulo. Todo mundo queria jogar no São Paulo, todo mundo queria estar no CT do São Paulo, toda a arbitragem queria fazer o condicionamento físico lá, quem machucava queria estar lá. O São Paulo virou um time pequeno, não instituição. As pessoas deixaram o São Paulo e transformaram o São Paulo num time pequeno. Quando você vê um time que joga sem força, sem garra, sem disposição, sem saber o que é o São Paulo, é um absurdo o que fizeram. Então, você fala primeiro do Corinthians. Do Corinthians? Claro, craque, eu sou contra totalmente esse negócio de estar poupando jogador. A gente teve uma parada de 40 dias de Copa do Mundo, e quem manda hoje no futebol brasileiro é a fisiologia. Eu sei que é importante, veio para ajudar. Agora, não dá. Você perde muita qualidade quando você muda. Você já tem um time contadinho, que você não pode perder um jogador que você sofre. Você já fez da reserva. Você já entra com um jogador a menos. Isso. Com o Pedro Raul. E você poupar jogador. Chegamos ao ponto de poupar o goleiro. Selfie, com controle de carga. Selfie pra mim. Cara, isso pra mim é algo assim surreal. Surreal. Se o Corinthians tivesse algo muito importante no meio da semana... Vamos lá, o Corinthians pensa muito na Libertadores, Souza, Godoy, Chiquinho e também meu querido Luiz Fabiani, mas ao mesmo tempo joga com Estudiantes. E aí acha que vai estar na Libertadores do ano que vem. Calma, vocês precisam terminar na quinta colocação no Brasileiro. E vocês deixaram, já não foi o primeiro jogo, né? Que está deixando passar a oportunidade de buscar os 3 pontos. Agora, não tem jogo no meio de semana. Não tem pra quê? Bota os caras pra jogar, o titular pra jogar. Até não tem jogo porque saiu da Copa do Brasil, exatamente, né? Deixa descansar. Você tem uma semana pra descansar. Você só joga um clássico no domingo. Você joga ontem, apresenta terça. Exatamente, dá descanso. Faz uma programação. Agora, o que parece que quem manda no futebol hoje é a fisiologia. A fisiologia fala bem assim, ó, esse aqui tem risco de machucar. Você vai e tira, a ponto de tirar o goleiro. Aí você vai ter que, o torcedor que vai a campo, vai ter que ver Pedro Raul, Caio César, vai ter que ver Alan. Não vai ver o time titular. Por que o Memphis não entrou como titular e não jogou pra você? Se ele foi pra Curitiba, o Memphis... E outra coisa, hein? O Memphis, deixa eu falar, uma instituição, que é a Band, por exemplo, fala da minha, tá? Da onde eu trabalho. Acontece coisas aqui que eu não sou de acordo. Tem coisa aqui que eu fico bravo, você sabe, o Godoy sabe, o Blanco, ele sabe aqui. Mas eu nunca vou desrespeitar a Band. Porque a instituição é a instituição. O que o Corinthians fez para você renovar o contrato, o que os torcedores das mídias sociais fizeram para você renovar o contrato e ganhar, se você merece ou não, cada um entenda do jeito que quiser. Eu acho que é muito dinheiro para um time que não tem dinheiro. Aí você pega e coloca uma instituição pegando fogo num dia de protesto. Vai que um maluco lá pega não sei como é que se... Igual é Molotov que fala? É. Coquetel. Coquetel Molotov. Na Rússia, isso, acho. Né? E joga... Pra que você fez isso? Aí depois você vem com uma notinha, que você e a maioria das pessoas desse país é de nota. Por exemplo, o Palmeiras, quando manda nota contra mim aqui, eu não uso mais como papel higiênico, porque eu uso lencinho umedecido, porque eu tenho hemorroida. Então, eu não leio. Não leio. Sabe? Quando o São Paulo fez, quando o Flamengo fez, quando um monte de gente já fez, quando a CBF fez, quando o senador faz, como um monte de gente faz aqui para mim, para me derrubar aqui. Não consegue me derrubar aqui. Talvez um dia sim, mas vai demorar uns 20 anos. Vou falar uma coisa para você, precisa você colocar a instituição do Corinthians pegando fogo, mesmo que você esteja certo. Sabe por que você está certo? No sentido do que você mostrou, é porque lá realmente tem muita gente, tem muito diabo, tem muita gente ruim, tem muita gente que faz mal para o Corinthians. Então você está entrando numa onda, Memphis,
E aí não estou nem aí para os seus representantes da Bélgica, Pedro Silveira. Se você quiser entrar nessa história de política, o Andrés caiu. Do Alibe caiu. Augusto Melo caiu. Duílio caiu. Os caras que eram mais fortes. Você não tem força nenhuma politicamente no Corinthians. Não entra nessa. Joga só futebol, cara. E você está entrando numa onda que o torcedor da narrativa, olha, ele é corintiano, ele é maravilhoso, ele não sei o quê. Você não sabe nem o que acontece dentro do Parque São Jorge. Você não tem ideia o que as pessoas fizeram e estão continuando fazendo. Agora, quando você, um ídolo que você colocar o Parque São Jorge pegando fogo numa instituição, cara, você está dando um tiro no seu próprio pé. Por quê, Mênfis? Quando você deixar de fazer gol, você vai ser crucificado igual eu fui. Quando você deixar de ganhar título, igual o Sócrates, Rivelino, Marcelinho, o Cássio saiu pelas portas dos fundos. O Cássio saiu pelas portas do fundo. Presidentes instituídos do cargo. Então, se você quer muito o lado político, talvez você queira comprar o Corinthians, então, com uma SAF, querer colocar os seus parceiros. Não faça isso. Joga só bola, irmão. É o que eu penso. Souzinha, termina com o Corinthians. Tá certo. Não tem que se envolver, tem que jogar só futebol só e dar a resposta dentro de campo. Mas é isso, o Corinthians precisa se organizar, o próprio Diniz precisa administrar melhor o elenco, esse controle de carga que se fala muito hoje. Jogador de futebol hoje ganha um rio de dinheiro e não pode jogar quarto domingo, gente. Onde a gente vai chegar com o futebol? Aonde vai chegar com isso? Aonde você vai poupar um goleiro? Peraí, pô, você tem folga no meio de semana, você não vai jogar, você deixa de colocar os seus melhores jogadores. Você tem que poupar um cara que tem cartão. Eu sempre vi isso, craque. Você tem um cara que tem 2 cartões e tem um jogo importante no final de semana. Então, você bota o Breno Bidon pra exatamente, jogar, e perdeu. Tem 2 cartões, aí ele foi, tomou o cartão, ele tá fora contra Perdeu. o Santos. Perdeu, cara. Você perdeu isso o melhor sim. jogador do time. Então, por que não tirou o cara que tem 2 cartões? Isso sim, isso eu já vi controle. Esse controle de cartão. Controle de cartão, mas controle de carga, precisando vencer um jogo contra um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Cara, é inadmissível. Inadmissível. Qual a ideia sua, Luiz Fabiani, em relação ao que aconteceu com o Mênfis? Que a instituição, se me parece que se vão multar ou não, eu não entendo muito disso, não quero nem... isso ficou muito ruim, não ficou em relação ao jogo, em relação ao Corinthians que joga no domingo contra o Santos, um jogo muito importante, e depois pega o Estudiantes da Libertadores, o que você tem para falar para nós? E em relação ao jogo de ontem, essa bola também aí, goleiro que joga em time do Corinthians, não pode tomar um gol desse. Parece que tá pegando um ovo com as galinhas. Parece que tá pegando aquele, sabe, que você vai na... É mentira que nós que temos chácara, não é que tem sítio? Você vai lá, você pega um ovo. Pô, que isso? Tá pegando um ovo, meu irmão? Vai lá no galinheiro. Vai no galinheiro e já pega 2 ovinhos. Pô, você tá de brincadeira tomar um gol desse. Goleiro de Corinthians não toma gol como esse. E quem que tava marcando o Pedro Rocha? Caio César. Pô, é o Caio César ou quem que deveria marcar? Ali Pedro, o lateral direito. Milans. Pô, quem contratou o Pedro Milans é uma coisa absurda. Pode falar, Luiz Fabiani. Craque Neto, boa tarde para você, para todos que acompanham os donos da bola aqui na Band. Começando pelo Cauê, eu acho que ele falhou nos 2 gols. Achei que ele foi mal nos 2 gols, até estava divergindo disso com o Souza agora há pouco, antes do programa começar. Mas para mim são falhas de um goleiro que é muito promissor, muito bom goleiro nos jogos em que atuou, mas está sem ritmo. Eram 4 meses sem entrar em campo. Naturalmente, o ritmo de jogo vai influenciar em situações como desses 2 gols do Curitiba na partida de ontem. A respeito do Mênfis, eu acho que fisicamente ele ainda está muito atrás, por mais que ele tenha jogado 45 minutos, mas só pelo fato de que o Corinthians estava com 1 a menos no primeiro tempo, que era o Pedro Raul, a entrada dele deu uma dinâmica diferente. O Corinthians, antes de tomar o segundo gol, estava bem melhor do que o Curitiba no jogo, muito porque começou a ter um ataque um pouco mais móvel a partir da entrada do Memphis Depay. No geral, era um jogo que eu acho que, pelo que os 2 times jogaram, poderia ter terminado empatado. O Corinthians vai encerrar o Brasileiro de 2026, 6 pontos disputados contra o Curitiba, 0 conquistados. Isso é um problema sério para quem pensa em chegar entre os 5 primeiros e até não pensando em Libertadores, que o Corinthians tem condições com o time titular, o Will Alberto, que por sinal eu acho que volta domingo. Também acho. O Will Alberto voltando, e aí você pode falar sobre o Will Alberto também, Godoy, em relação à presença do Will Alberto e do Mênfis já contra o Santos, do Neymar. O Neymar, você jogar a bola no rosto do Reinaldo, cara,
Pra que fazer isso, cara? Sabe, todo mundo, vírgula, eu não sou todo mundo. É quando o Thiago Mendes, né? Thiago Mendes. Não cumprimentou ele, aqueles que são contrários a esse tipo de coisa, arregaçaram com o menino. Mas qual a diferença entre você jogar uma bola no rosto de um companheiro ali igual ele jogou? Sabe o que é, Neymar? É que o jogador hoje, estava falando com o Chiquinho, com o prefeito, o jogador hoje é tudo frouxo. Vocês são frouxos. Eu queria que você jogar uma bola na minha cara quando eu jogava, no Edmundo, jogar uma bola na cara do Souza, jogar uma bola na cara do Dama, jogar uma bola na cara do Pierense, jogar uma bola na cara do Júnior Baiano. Você não ia ter dente, irmão. Não pode. Tipos, violência. Eu sou contra a violência. Jogar na cara do Godoy. Jogar na cara do árbitro. Fazer o que ele fez com a Edna ontem, Godoy. Você viu, Godoy, tudo que ele fez? Mas só faz porque permitem. Teu filho só te desobedece porque você permite. Porque eu não tô perto também, né, Godoy? Sim, porque você permite. Porque mesmo à distância, a hora que você ficar sabendo, manda dar-lhe um corretivo, não vai fazer mais. Então, a arbitragem só é desrespeitada porque permite. E a Edna... Hoje não pode dar corretivo, você tem que conversar. Eu falo pra você, calma, Godoy. Não. Você tem 70 anos. Calma, não vai falar que eu sei. Eu, por exemplo, nunca bati nos meus filhos, nunca dei um tapa na bunda dele. É tudo na conversa. Hoje o mundo mudou, Godoy. Deixa eu falar agora pra você. Calma, Godoy. Existe uma hierarquia. É por isso que o senhor... Hierarquia familiar. Eu sei, Godoy, que você deixava os seus filhos... Hierarquia profissional. Eu sei, Godoy. Mas você deixava os seus filhos dentro da geladeira, trancado. Voltando pra você... Não foi geladeira, não. Não foi geladeira, não. Coitadinho do Oscar e do Osmar, tem moleque que já foi embora para os Estados Unidos. Falando de futebol, do Neymar, depois você volta para você, Godoy. E falando do Neymar, ou da indisciplina que a gente vê em geral aí no campo de futebol, é porque os árbitros estão permitindo, estão sendo muito subservientes aos jogadores, cara. É muito não louco pode, isso, né? Principalmente a comissão técnica. Não pode, cara, não pode. Essa comissão que comanda a arbitragem no Brasil precisa restituir o respeito que o árbitro tem que impor ou impõe, se não estiver recebendo esse respeito espontaneamente, impõe através da punição rigorosa. Ele decide expulso na hora que ele joga a bola no rosto do Reinaldo, ou só uma advertência? A advertência é a punição menor. A advertência é a punição menor. Se tem, já vai para segundo cartão. Mas tem que punir esses atos de indisciplina entre jogadores, ameaça, discussão, como nós tivemos nessa rodada vários casos. Inclusive, árbitro dando uma de árbitro de futebol, sendo árbitro de boxe, árbitro de MMA, entrando no meio da confusão. O árbitro tem que punir a indisciplina. Quem tem que evitar a indisciplina são os jogadores, os integrantes do jogo. O árbitro tem que punir a indisciplina. O que ele fez aqui, o tapé que ele deu no menino, esqueci o nome do menino, me perdoe, em relação ao cartão amarelo que ele tomou, aí ele faz uma... Ele vai pra dentro, que por sinal, depois do jogo, ele diz que quem merecia o melhor homem em campo era a Edna. Ele vai, não faz falta, não foi absolutamente nada, Já foi querendo pegar, né? Cara, é muito louco isso, né? Louco é você ver um jogador que tem a representatividade, o significado, a importância, a imagem e o que já conquistou, né, como jogador mundial, tem uma atitude dessa e a punição, né, que passa a ser branda. Por quê? Aquilo ali é deliberadamente e espontaneamente uma agressão. Deliberadamente, espontaneamente, uma agressão no adversário. Vamos lá. É o seguinte, primeiro eu fiquei conhecendo agora o Chiquinho. Primeiro é um prazer você estar aqui, Chiquinho. Deixei para você por último, para falar com todo mundo. Você que foi um jogador excepcional, ídolo do esporte, prefeito de Olinda, está conhecendo aqui, veio com a gente aqui, foi no show ontem, né? Isso. Foi no show ontem, né? E a gente tá falando sobre futebol, muito amigo do... Olha, tem você aí, Acho que... Que bacana. Queria Esse que é meu primeiro gol aí com 18 anos, Neto. Primeiro falar da alegria, craque Neto. Imagina, prefeito. De poder participar do teu programa. Eu que sou um assíduo frequentador aqui dos Donos da Bola, né? Sempre assisto o teu programa. Que isso.
Meus filhos sabem disso, Lucas e Nanda, eles gostam de você através do programa que eu assisto e participar aqui representando também minha cidade é um motivo de orgulho, Neto. Qual a ideia sua que jogou com o Juninho Pernambucano? Eu falei Roberto Coração de Leão, um dos maiores jogadores da história do esporte, Enágio, né? Você hoje como prefeito lá de Olinda, fico tão orgulhoso de ter um ex-jogador como prefeito de Olinda, vice-prefeito, mas que você tornou prefeito. Qual a ideia que você vê hoje do que está acontecendo com o futebol de vocês, né? Esporte náutico e Santa Cruz também, né? E como é que você enxerga, por exemplo, que a gente estava falando do Santos, do São Paulo e do Corinthians, numa fase tão difícil e o Palmeiras voando. Qual a ideia sua, Chiquinho? Neto, falar do futebol pernambucano sempre foi referência, né? Esporte Náutico e Santa, referência no Nordeste, Souza sabe muito bem disso, cria de lá do Nordeste também. E o futebol hoje moderno, ele mudou muito, né? Os clubes que eram tradicionalmente os times de mais peso de camisa, hoje eles têm muito mais estrutura. E Palmeiras, Flamengo, o próprio Corinthians também são clubes que se tornaram maiores por conta dessa construção nos últimos anos, né? Campeonatos. E o futebol pernambucano, ele sempre foi referência e hoje ele perdeu um pouco esse brilho, né? As equipes hoje, você pegar uma equipe como o Santa, como a gente vinha falando, que sempre teve... Levou 40 mil pessoas ontem pela terceira divisão. E hoje disputam a terceira divisão e o torcedor ele é muito apaixonado. A mesma coisa o esporte hoje que luta para voltar à primeira divisão, a elite. O Náutico também hoje vive um momento aí de reconstrução, né? E você fazer esse comparativo, o nível de competitividade hoje ele mudou um pouco. Antigamente você ia jogar na Ilha do Retiro, como você já foi, os clubes era difícil, né? Era duro empatar. E hoje se perdeu um pouco isso. Né, se perdeu um pouco isso em relação aos clubes do Nordeste. E esse resgate do futebol nordestino, apesar de você ter o Vitória e o Bahia hoje muito bem, Fortaleza também teve muito bem, né, resgate de grandes clubes, até como o próprio CSA, CRB, são clubes que se estruturaram. O futebol nordestino está tentando mostrar mais uma vez a sua força, mas eu acho que ainda falta um pouco aí dessa continuidade na Série A. Você tem o Bahia e Vitória hoje que continuam, mas os clubes mais tradicionais como Sport, Fortaleza, que ficou um bom tempo aí, eles voltarem aí a figurar e brilhar no futebol nacional também. É bom de bola, Chiquinho. Não, acho que jogava pra caramba, jogava muito. Leonardo também, que jogou muita bola, né? Leonardo é ídolo, né, cara, do esporte. Jogou aqui no Corinthians, no Palmeiras, né? Saudoso Leonardo, grande irmão. Isso é uma coisa incrível. Qual a ideia em relação ao que você vê do Neymar e também a gente falar daqui a pouco do Palmeiras e do São Paulo, Souza, meu querido maravilhoso Godoy, Luiz Fabiano e o Chiquinho também. Um beijo para todo o povo de Olinda, 400 mil pessoas, uma cidade histórica, cidade maravilhosa, cidade incrível, né? Fui passear lá, é uma coisa incrível, linda, e a gente tem o Chiquinho como ex-jogador, prefeito, eu fico tão honrado disso, porque a gente vê tantos ex-jogadores numa encruzilhada da vida, né? Numa visão da vida diferente. E aí você vê um cara como o Chiquinho, hoje prefeito de Olinda, uma cidade de quase 500 mil de habitantes, uma cidade onde turisticamente da religião, das igrejas e tudo aquilo que aconteceu nesse país aqui, ela é muito importante para todos nós e para as escolas, para tudo. Né? Olinda e o Chiquinho jogando muita bola, mas o rei mesmo é o Juninho Pernambucano. O reizinho, nosso rei. De paixão. O Souza, em relação ao Neymar, qual a ideia que você viu do jogo de ontem e o Santos dando um pontapé importante para o rebaixamento? Craque, sobre o lance, sobre as coisas que o Neymar tem feito, eu acho que é culpa da arbitragem também, sabe? A arbitragem precisa punir com mais rigor, né? E por outro lado, o Neymar tem que entender a importância dele dentro de campo. E quando ele toma cartão, e ele já ficou de fora de jogos importantes, ele sabe o peso que ele tem quando ele joga pelo Santos. O Santos, quando ele está em campo, praticamente a chance de vitória é muito maior. Então, quando você tem essa noção, você precisa ter um pouco mais de tranquilidade. A gente está falando do Neymar, pô. Estamos falando de um cara que todo mundo vai marcar, que todo mundo quer marcar, ele precisa ter essa noção. Não dá para estar tomando esse tipo de cartão no meio campo, tentando segurar a bola. O cara tomou a bola na... Lembra quando ele machucou o joelho? Lembra quando ele machucou o metatarso? Ele pega a bola aqui, ó. Aqui, ó. Aí ele dá o corpo,
pro cara fazer a falta. O menino do Finansol não fez falta. Ele foi, revidou, com um pontapé. Pra que fazer isso, cara? E mais, hein? Você acha que ele joga esses 3 jogos, Souza? Eu acho que o jogo do meio de semana, não. Do meio de semana contra o Palmeiras, eu acho difícil ele jogar pela Copa do Brasil. Agora, ele vai se preparar para o jogo do Corinthians. Por que ele não joga? Por causa desse sintético, né? Ele já falou que não... a probabilidade de lesão é muito maior, né? Os staff dele, as pessoas que cuidam dele, falam com ele nesse sentido para não jogar. Pode jogar no sintético, como é que faz? O Santos, então... Qual a ideia disso para você, Godoy? Eu acho absurdo isso. O craque Neto, você já teve nessa condição, Souza também, porque vocês foram jogadores importantes nos clubes de vocês. O Chiquinho foi espetacular, mas o Chiquinho era mais disciplinado que vocês. Você lembra, né, Godoy? O Neymar está administrando a carreira dele. Verdade, Godoy. Está administrando o desgaste dele. Ele joga o jogo que ele quer, o dia que ele quer. A hora que ele quer, então, mais ainda. Então, ele sabe, pelo calendário de atividades que ele tem, quais os jogos que ele não vai jogar. Tipo... Ele não vai jogar, então eu vou tomar Palmeiras. cartão aqui, se eu não conseguir tomar o amarelo, eu tomo o vermelho. Ele vai administrar e administra com o conhecimento ou a conivência da comissão técnica. Isso de acordo com o interesse do Neymar. Ele administra o desgaste dele, a carga dele e principalmente a vontade de jogar, como jogar. Porque ele sabe que só a presença dele já ajuda muito. Se ele estiver em campo, mais ainda, esse limitadíssimo time do Santos. Limitado o time do Santos pra caramba, mas o Neymar ontem fez uma partida bem abaixo daquilo que ele fez no jogo contra o Vasco. Mas muito. Se tratando de Neymar... Se tratando de Neymar, não acerta uma falta, deu um passe pro menino fazer o gol. Qual a ideia sua em relação a isso, Luiz Fabiano? O Neymar, que jogou a bola no rosto do... Sabe? Cara, tem coisa. Eu joguei bola, o Chiquinho jogou muita bola... O Luiz Fabiani não jogou, mas sabe de bola. O Godoy é monstro. Cara, tem coisa que a gente não precisa fazer. Tem coisa que não tem necessidade nenhuma. Pô, o que ele fez para a Edna ontem foi uma coisa absurda e ela deixou. Você é responsável por isso, Edna. E a comissão técnica toda, a comissão de arbitragem, um absurdo o que ele fez. O que você pensa, Luiz Fabiani? Craque Neto, acho que o Santos tem que definir, enquanto equipe, enquanto a comissão técnica também, qual é o jogo mais importante da semana. São 3 clássicos consecutivos. Ida contra o Palmeiras, jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e a volta contra o Palmeiras. Para o Santos, nesse momento, é mais importante criar a ambição de um título de Copa do Brasil ou se livrar do rebaixamento no Brasileiro. Eu acho que se o Santos tiver que escolher um jogo para ter o Neymar, tem que ser contra o Corinthians. Cascão, bota para mim aqui a parada da tabela. Tem a tabela? Cara, se você vê a tabela, Vasco, Santos, Mirassol, dá uma olhada, ó. Internacional. Vocês assistiram o Internacional e Remo? Galo. Internacional e Galo? Pô, o Galo era para ganhar o jogo. O Remo era para ganhar o jogo do Internacional. Eu acho que de 8 partidas do Internacional, são 4 derrotas e 4 empates. Tem ideia? 8 vezes 3? Craque, que é bom? 24, não é? Craque. Perdeu 20 pontos. Não, mas ninguém está aí injustamente. Não, mas eu não estou falando nem isso. O que eu estou dizendo que daquilo que eu estou enxergando do Internacional, do Grêmio, que perdeu de 1-0 para o Bragantino. São Paulo. Do Santos e do São Paulo. Eu acho que dificilmente esses times vão ter força para recuperar a permanência deles na primeira divisão. Então, ninguém está aí injustamente. Estão aí por méritos. Por mérito estão aí. Olha o Vasco, irmão. 8 jogos. Já foi. Há quantos anos o Vasco está nesse rebaixamento? 8 jogos sem ganhar. O Vasco tem. O Vasco caiu. Não tem volta. E o Santos, o que você pensa em relação à classificação? Em relação a Luiz Fabiani, Godoy e Souza, 26 pontos. É por isso que eu acho que o Santos tem que priorizar o Campeonato Brasileiro em detrimento da Copa do Brasil. O Santos, mesmo que passe do Palmeiras, algo muito fora da curva aconteça, ele não vai brigar para ser campeão da Copa do Brasil. Vai chegar o momento que ele vai cair. Então é o momento de ligar o sinal de alerta do brasileiro, buscar pontos que ele perdeu já pelo caminho e tem mais gente aí precisando ficar de olho. Você falou do São Paulo. O São Paulo está a 3 pontos da zona, craque Neto. O São Paulo... 10 jogos sem vencer. 10 jogos sem vencer. O que pensar disso, o São Paulo, com essa classificação aí? Que vergonha que vocês fizeram pro São
São Paulo. Como é que vocês puderam fazer isso com o São Paulo? Isso é uma tragédia. São Paulo, Santos e Corinthians. O que vocês fizeram? Vocês não têm ideia. Pessoas que deviam estar presas. Pessoas que tinham que ser responsáveis por todo o dinheiro que foi administrativamente feito, coisas que a gente não sabe no dia a dia. Olha o São Paulo, cara. Os 3 últimos presidentes acabaram com o São Paulo. E o Santos, 7. Acabaram com o São Paulo. E o Corinthians, 5. Acabaram, de uma forma assim. Ontem o São Paulo assinou o atestado da segunda divisão Você acha dele que o ontem. Dorival Júnior continua, Souza? Cara, que eu acho que ele não é o único culpado. Ele tem culpa sim, porque ele tirou um lateral direito e botou um volante. Ele já botou um atacante ali. Tem que parar de dar uma de professor Pardal. Mas eu acho que o problema do São Paulo está no elenco. O elenco do São Paulo é muito fraco. Tem jogadores lá que não têm condições de vestir a camisa do São Paulo e faz tempo. E lá estão. O São Paulo renovou o contrato com o Caleri, 2 milhões por mês. O São Paulo tem o Lucas ganhando 2,5 por mês. E ninguém fala nada. O Cauli, ontem que o Dorival falou que ele estava precisando de uma oportunidade, que estava treinando muito. O cara, pelo amor de Deus, o cara jogou quase o jogo todo. O cara erra nesse ponto, mas erra com a base. Pelo menos cai com a base, não cai com um jogador que não corre, mas é injusto que não tem os caras alma. da base também, né? É injusto você, como jogador da base, você ter que fazer coisas que esses caras não estão fazendo. Cadê o Lucas, Souza? Ele está machucado ainda. O lesão ainda a cirurgia do tendão de Aquiles. Cara, mas o jogo contra a Chapecoense foi vergonhoso. A gente começou... Pro São Paulo, você viu, Godoy? Então, aí é que entra o detalhe. Nós podemos citar todos os exemplos negativos administrativos. Mas, pô, quem está em campo é verdade, isso. é o jogador. É verdade, quem está vestindo a camisa do time é o jogador. Quem tem a imagem exposta é o jogador. E o treinador? Por que os jogadores estão alguns jogando com tão pouca vontade, com tão pouca dedicação, com tão pouco desempenho ou empenho? Tudo bem, Godoy, mas o time que tira, o treinador, o Crespo, estava com 10 pontos, de 12 pontos disputados, aí vai numa entrevista da ESPN, ele cai nos recortes. Aí era o Rui Costa, diretor. Foi mandado embora, botaram o Rafinha. O Rafinha, para mim, é um dos maiores responsáveis por tudo que está acontecendo com o elenco do São Paulo e com os jogadores. Tem que ter Meu irmão, alguém aí alguma coisa está errada entre os jogadores. Não é alguma só. Coisa. Isso. Não é só diretoria. Não tenha dúvida disso. Não é só diretoria. Porque o Dorival não consegue ser o técnico próximo do que já foi. Os jogadores, alguns, entram em campo... Outra coisa, né? O Dorival saiu do Corinthians com 2 títulos, irmão. Alguns jogadores Foi Copa do Brasil e Supercopa. Alguns jogadores entram como substitutos e tem um desempenho inferior àquele que estava jogando. Pô, então, qual é o problema de relacionamento que está acontecendo ou quais são os problemas? Qual a ideia sua, Chiquinho, que acompanha o futebol nosso aqui e que, por sinal... seus filhos estão assistindo lá, né? Sim. Você falou que a sua ex-mulher assistia também pra mim, não foi? Pô, mas tá brincadeira, pô. O que você assistiu? Não, é história. Você tem que assistir tem o Luciano Huck, tem que assistir... Assistir o Craque Neto, aí não é fácil não, velho. Porque nós é louco. É a história do Cotonete, Do Cotonete que eu fiz. Pô, eu peguei o Cotonete, que ele era da Johnson Johnson, cara. Aí eu peguei o Cotonete e o Godão entrou. Aí eu fui ver quanto custava, R$4. Quase quis matar a Sandra. Falou, compra Johnson Johnson, rapaz. Johnson Johnson, você bota o cotonete, você enfia lá dentro. O cotonete, aquele não sai. Na verdade, quer fazer economia. Quase fiquei surdo. Pô, brincadeira. Ô, Chiquinho, a gente tá conversando em relação ao Palmeiras. Por que o Palmeiras, pra você, ele tá acima de tudo esses times como São Paulo, Corinthians e Santos? O que você enxerga, você de lá, do Nordeste? Consistência, manutenção do seu treinador, padrão tático, contrata de acordo com o perfil que o Abel estabelece durante todos esses últimos anos, Neto. O Palmeiras é a equipe a ser batida junto com o Flamengo, né? E o Cruzeiro, ele vem por trás aí nesse Campeonato Brasileiro. Para mim, o Cruzeiro... O joguinho, nós quer botar a crise. É uma equipe a gente tenta, mas não consegue, velho. É uma equipe que não é tão aparente no modelo de jogo como é o Flamengo, como é o Cruzeiro, mas é uma equipe muito tática e muito
muito difícil de ser batido. Eu acho que o Palmeiras esse ano ele tem muitas possibilidades de ser campeão brasileiro novamente. Eu não tenho dúvida disso que eu apostei com você, mas vou te fazer a pergunta. Você vê, o Vasco vai e ganha 4-1 no Olímpia, não foi? Aí o Palmeiras vai e tem um tropeço, não que teve um tropeço, mas ele empatou. Depois precisava ganhar. Depois ele precisava ganhar. Aí ele vai jogar com o Vasco e todo mundo, olha, o Vasco. 4-1, fora o chocolate do Flaco Lopes. E aí Vitor Roque que fez o gol de pênalti. E é um time que tem que ser estudado pelo esse Abel, porque é impressionante como o Palmeiras corre, Souza. Corre, é cirúrgico, não é o time, eu tô com o que o Chiquinho falou, não é um time vistoso de se ver jogar. Agora é um time que não erra. Você podia ter sido prefeito de Maceió, e aí o Chiquinho virou prefeito de Olinda, eu prefeito de Santo Antônio de Poços, você prefeito de Maceió, Godoy prefeito de Rio Preto. Mas eu não estaria aqui com você, é melhor estar aqui contigo. Verdade, valeu. É melhor estar aqui contigo. Então... Eu vi também aqueles caras da maconha lá de Rio Preto, lá, hein, Godoy? Parabéns à polícia de Rio Preto aí, viu? Eu assisti no Fantástico. Que, por sinal, o Fantástico é maravilhoso, diga-se de passagem. Eu adoro o Fantástico. Deixa Deixa eu falar uma coisa pra você. Parabéns aí a todo mundo aí, a polícia civil aí de Rio Preto. Parabéns a vocês todos. Voltando para você, Souza. Palmeiras, precisa fazer muita coisa para ser melhor do que esses 3 times que a gente está pontuando aqui? Não. Corinthians, Não. Santos e São Paulo? É só se organizar um pouquinho. O parâmetro que o Palmeiras tem que fazer com os outros clubes, os outros clubes, esses 3 clubes que a gente falou, os nossos 2 clubes, mais o Santos, estão lá para baixo. Então, você se organizar um pouquinho no futebol hoje, você vai colher frutos. Você vai, olha o Coritiba. Vamos lá. Presidenta, né? Tem uma presidenta. Você vai pegar o time do São Paulo individual e o time do Coritiba? Quem é melhor? São Paulo. Agora, gestão, meu filho. Gestão e jogadores que sabem, querem jogar, querem crescer. Tudo bem, essa é a gestão. Mas eu acho que o Palmeiras tem uma coisa que é incomparável. Ó, eu já falei isso, eu não quero dar muita moral para esse cara, não, mas ele merece. Eu não gosto, não tenho simpatia nenhuma. Mas o que ele é gestor de jogador, o que ele é gestor de entender que os caras têm que correr, como para ele jogador é jogador. Para ele jogador é jogador, não é celebridade. A maioria é subcelebridade. Lucas é subcelebridade, Neymar é subcelebridade. Ele é maior que os jogadores. Ele é maior que isso. E aí ele consegue fazer tudo isso. É impressionante o Palmeiras, irmão. Mas ele não se coloca nessa posição, nessa condição. Por isso que ele consegue manter o controle do grupo, administrar vaidade, administrar principalmente a condição de titularidade. Ele tem seus méritos. Ele, a comissão dele, tem os méritos. Pra você, Luiz Fabiani, apesar de o que o Flaco Lopes, os 2 gols do Flaco Lopes, aí você pega eu com todos os meus problemas, com toda a loucura minha, deixei de tomar o cannabis também, deixei de tomar Rivotril. Eu vou tomar, velho. Eu vou voltar a tomar Rivotril, vou voltar a beber, eu vou voltar a fumar. Porque quando eu vejo o Pedro Raul entrando pra jogar no meu time, dá uma vontade, rapaz, de fazer tudo isso. É a mesma coisa quando eu vou pegar avião. Eu vou entrar pra pegar o avião e falar, não, vou fumar. Não, porque se eu morrer agora, eu pelo menos fumo. Eu vou tomar um uísque, aquele duro, sabe? Aquele uísque sem gelo, uísque do cowboy mesmo. Sabe aquele 22 anos, aquele gostoso. Você tomar um uísque gostoso, você sentir. Não, porque, pô, você fica com medo, né? Não, vou voltar, não. Aí eu vejo o Pedro Raul entrando. Com a camisa do Corinthians. Aí o cara lança a bola pra ele. Ele vai do lado ao contrário. Aí eu vejo o Flaco Lopes. 2 bolas para ele para tirar do goleiro. Igual você fez aqui, Chiquinho, dos gols que a gente mostrou aqui. Pau, pau. E quase fez o 3º. Pô, aí não tem Rivotril que aguenta com o Pedro Raul. Aí só que o Palmeiras tem um treinador que é excepcional. Fernando Diniz, parabéns, hein? Você dando folga para os jogadores que vão jogar só no domingo contra o Santos. Sensacional. 2 dias de folga. Parabéns. O Corinthians está super bem. O que você pensa disso, Luiz Fabiani? Craque, o momento do Flaco Lopes, ele premia o trabalho do Abel e premia também a estrutura criada pelo Palmeiras, porque vamos lembrar como era o Flaco quando ele chegou no Palmeiras. 3 anos não jogou. O apelido Flaco não é à toa, Era ele era Flaco muito Lopes. magro. Era muito magro, ele não O conseguia Ricardinho jogar. falava que trabalhava com nós aqui. Exatamente. O Flaco Lopes. A gente sempre foi a favor do Flaco Lopes. Hoje tem uma fila para pedir perdão para ele. E aí, craque Neto? Verdade. Trabalhou sério, se desenvolveu fisicamente, tecnicamente,
ainda é novo. Hoje é um dos jogadores mais caros Foi pra do Copa futebol do Mundo. brasileiro. Foi por merecimento, porque estava jogando bem. E para mim hoje talvez seja, ao lado do Pedro, o melhor André atacante. Henrique falou que o... Eu lembro que você viu o André Henrique, o Dieguito. O André Henrique falou, ó, quem tem que ir pra Copa é o Garro, velho. Aqui é o Messi. Aqui é o Messi, caramba. Valeu, André Henrique. Você tá igual eu, hein? Quando falou que o Sidorf ia vir pro Corinthians. Os caras acabaram com a minha vida, meu. Pelo amor de Deus. Não dá? Dá, Do que ele é ali? Alguém quer me derrubar, cara. Eu acho que é o Edu Dracena, Eu acho que é ele. Cicinho, o Veloso. Vocês sabem, né? Que o Veloso fez a cirurgia de fimose, né? Porque tava demais a fimose dele. Tava. E ele botou o cabelo lá na Turquia. Aí veio aqueles aviões da Turquia, todo mundo com aquele negocinho no cabelo. Tudo igualzinho. Daqui para lá vai só careca. Daqui pra vela só vai careca. Na volta, e vem com aquelas manchas brancas, aqueles cabelinhos de boneca, que é brincadeira, diga-se de passagem. Pra você, o Palmeiras é o grande candidato ao título do Brasileiro e Libertadores, Chiquinho. Que você enxerga disso? Ô, craque Neto, eu vejo o Palmeiras porque ele consegue dividir as atenções com o elenco que tem. E o perfil de contratação que o Palmeiras faz, né? Você está falando do Pedro Raul. A partir do momento que o Corinthians contrata um jogador, ele tem que ver o perfil, né? Jogar no Corinthians não é fácil, principalmente nessa posição de centroavante. Aí você vê o Flaco Lopes, ele foi trabalhado. E você vê como ele contrata pontualmente o Corinthians, trazendo um time não só voluntarioso, taticamente dispensa comentários, mas extremamente competitivo. É isso que o Palmeiras consegue distribuir no seu... E sabe que o Flaco Lopes tem? Pô, ele faz gol importante, cara. Faz gol importante. Mas ele Todos os gols evoluiu, são né, Neto? importantes, Ele tá? vinha evoluindo assim, né? Cara, ele não era um centroavante. Eu achava que ele era mais 8,5. Cara, mas como ele bate bem na... E como que ele Bate. sobe de cabeça, irmão? Ele bate bem na bola. É impressionante. Aí você... Dá uma olhada, ó. Olha o gol do cara, ó. Ele Até tem o a gol altura aí, do Pedro o jogo Raul. tava amarrado. Tava amarrado o jogo. Tá 0x0 ainda, amarrado o jogo. Cara, e aí ele decide Mas isso. não podemos esquecer da qualidade individual dele, o fundamento individual dele, que ele é canhoto. Canhoto não é normal, canhoto é né? canhoto, o negócio, Canhoto você não é sabe normal, disso. né? Canhoto Se fosse não é normal, a gente é louco. Se fosse normal, seria destro. Exatamente isso. Dá uma olhada nos números dele pra mim, Luiz Fabiani. São 43 jogos na temporada pelo Palmeiras, com 19 gols, irmão. marcados e 11 assistências. Ganhou o título paulista de 2026. Então vamos lá, quantos gols tem o Memphis do Corinthians esse ano? Um. Quantos gols tem o Alberto? 8. 8. Quantos gols tem o Caio César? 2. 2. Quantos gols tem o Pedro Raul? 2. Tá bem Olha pertinho. que loucura. Falta só Se juntar 17. todo mundo, não dá ele. Não, dá não. Eu acho que dá 17 ou 18 do Corinthians. Qual a ideia do Palmeiras em relação ao Campeonato Brasileiro, Souza? Sem entender ele com o Flamengo, que é o Flamengo. Mas, ó, o Que Palmeiras... a gente ele tem- apostou, né? o Palmeiras Você vai tem lavar 17 carros. O Palmeiras tem algo diferente. O Palmeiras é o time mais competitivo Vai ter que ir do pro futebol City e brasileiro. Santo Antônio de Posse. Pô. Souza, você vai disputar o campeonato de beach tênis no Mavisa. No Mavisa. Manda um abraço então pro Demarzinho, bate pro Lange. O Lange me Quando você vai pra chamou lá? hoje, sexta-feira. Sexta-feira, com quem que você vai jogar? Qual vai ser sua dupla? Vai ser o Alex aqui do São Paulo. Vai ser quantas Barba. duplas no Mavisa? O Mavisa, um hotel incrível, maravilhoso, em Cesarolândia, uma cidade maravilhosa, do lado de Tatuí. Você vai lá, que dia que você vai, Souza? Eu vou sexta-feira. Agradece então, Souza, que você vai Vou lá. agradecer a você que amou pra mim. Vamos lá, Souzinha. Fala do Palmeiras. O Palmeiras é o time mais competitivo do Campeonato Brasileiro e do Brasil. O Palmeiras é aquele time chato, que você vai torcer contra, eles não vão jogar nada. Eles não jogam nada, eles vão lá e empata. Se ele jogar bem, é 4, 5. O Palmeiras não jogou nada no primeiro tempo. O Vasco era para ter ganho o jogo no primeiro tempo, de 2-0. No segundo tempo, com 10 minutos, o Palmeiras fez 3 gols. 3 gols em 10 minutos. 10 minutos. Mas da onde vem isso pra você? Pra mim, cara, é um time que corre bastante, aquilo que você falou. Fisicamente, o Palmeiras Mas sobra. tô voando, velho. Sobra. O gol do Maurício é uma jogada de escanteio pro Vasco. É verdade. O cara erra o tempo de bola, a cabeçada cai no pé do Maurício, ou é do Andrés, Do Andrés, o Maurício vem. o Maurício faz ultrapassagem, bate de direita. Não, pra mim foi o frango do goleiro. Não, foi frango, mas Foi o frango sim. do Lauro. Pra mim, os 2 gols. Léo Os Jardim. 2 Léo gols. Jardim. Léo Jardim. Que goleiro ruim, velho. É. Que goleiro ruim. É, os 2 gols, pra mim, um do Flaco e do Maurício, era 2 frangaços. 2 frangos. Mas assim, é o Palmeiras é competitivo. Aí, Olha o ó, tá aí, Goiânia, olha o Souza. Goiânia, olha o Goiânia. Olha o Maurício, de onde vem, lá da zaga. Maurício. Ó o Vitor Olha o Roque. coitado aqui do Cuiabano. Olha o Parece pique que do tá Maurício, carregando irmão. aqui, ó. Parece que tá.
Mas que frango, Mas quer ir hein? no banheiro. Perna ruim do O baiano, Maurício. o cuiabano aqui. O que você falou? Cadê ele? É o Cuiabano. Você falou outra coisa. Não, cuiabano. Olha ele correndo aqui. Parecia que ele tava Tá querendo ir no machucado, banheiro. não? Pra aqui, ó. Olha. Deve estar machucado, né? Não, às vezes o cara tá com vontade de fazer cocô, aí o cara segura, entendeu? Às vezes ele tá com, como é que fala? Tava Prisão de preso. ventre. Prisão de ventre, porque se ele vai, aí ele não aguenta. Olha ele correndo aqui. Aqui, ó. Ele correndo aqui, ó. Nós tá com prisão de ventre. Agora. Ah, não, tá com prisão de ventre mesmo, Olha, cara. passou dele aqui, ó. É verdade. Olha isso. Pô, se ele fecha a bola não passa. Qual a ideia do Palmeiras em relação a esse tipo de jogo e essa velocidade incrível do Palmeiras do Abel Ferreira? O Palmeiras sabe tirar proveito quando o adversário é fraco, às vezes encontra dificuldade justamente porque individualmente alguns jogadores naquele dia, naquela jornada não estão bem, mas sempre oscilando isso. O Palmeiras não é tão exuberante, mas também não é tão ruim, mas sabe aproveitar as circunstâncias que surgem de oportunidades de gol. Tem individualmente jogadores que decidem. O Chiquinho, eu vou te liberar, que você tem que é isso? amá-la ali, né? É o Grande seguinte, Diego queria Trajano, grande queria te amigo. desejar para você tudo de bom lá em Neto, que Olinda, é isso, cara? que você possa continuar tratando bem os pobres, os ricos, quem quer que seja, e que você possa fazer Olinda crescer muito mais. A gente estava falando do aeroporto em... Aonde, senhor, que você perguntou para ele? O aeroporto para sair... Maragogi. Né? Que você possa ser esse cara incrível lá, né? Que eu fico muito orgulhoso de ter um ex-jogador como prefeito, de fazer o bem para as pessoas, de ter uma humildade incrível que você mostrou aqui. A gente não tinha ainda conversado cara, nesse isso, tempo Neto. todo, mas eu adorei conhecer você e que você continue firme e forte na sua caminhada, que você precisar de mim, você conte comigo aí para todo mundo de Olinda. Ô, craque Neto, que alegria poder estar aqui e dizer que você não é craque apenas como ex-jogador, mas craque como pessoa. Imagina. Muitas pessoas falavam de você e Ricardo Rocha, que é irmão, Oh, não, seu irmão Ricardo Rocha. falou de você e te conhecendo é que a gente tem essa dimensão. Tenho certeza que os meninos aqui têm essa mesma dimensão que eu tive. Te conheci há poucas horas e parece que você me conhece há Muito quantos anos. E da forma como você me tratou e da forma como você trata cada pessoa que passou aqui, eu acompanhei isso. Eu sou um cara muito observador e que Deus Humildade, continue né? Respeitar todo e Deus mundo, né? continue te abençoando. Eu sempre soube das histórias de como você ajuda as pessoas por trás, nos bastidores. E você me tratando dessa forma Imagina, hoje, eu me Chiquinho. sinto muito honrado e privilegiado de ter a sua amizade hoje, a partir de hoje. Manda Viu? um beijo para Raquel, para prefeita. Mirela e a desculpa. Raquel é a governadora. A Nossa governadora Raquel, um beijo para Raquel, um beijo para Mirela, um abraço carinhoso ao povo do Nordeste. A torcida do esporte te ama, tá? Beijo para vocês todos, porque quem foi campeão brasileiro de 87 não é o Flamengo. Boa. É o esporte, porque eu disputei Libertadores contra o esporte. Que por sinal foi 3-0, eu fiz 2. Entendeu? Contra o esporte. Eu disputei Libertadores 88 contra o esporte. Não foi contra o Flamengo. E aí, cada um que pense do jeito que quiser. Um abraço carinhoso à governadora, à prefeita, a você, prefeito, É isso, ao Neto. povo de Olinda e ao povo do Nordeste. Um beijo no coração. Chiquinho vai ter que fazer Beijo no as teu paradas. coração. Deus e te antes abençoe. disso, bota os gols aí do Parmeira pro Chiquinho sair, Cascão. Sobra de novo pela direita. Giai conectou pelo meio para Alan. Soltou para Flaco Lopes. Matou pro gol! Gol! Flaco Lopes! Um golaço do Palmeiras! Autorizado o árbitro. Bate Vitor Roque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vitor bateu. Gol! Vitor Roque é do Palmeiras. Cobrança de Almanac. Preparou o cruzamento na boca do gol. Sobe a defesa para cortar. Sousa passa na bola. Deixa desguarnecida a defesa do Vasco. Puxa o contra-ataque Andreas Pereira. Derivando do meio para a esquerda. Passa ao seu lado Gustavo Gomes. A bola é para ele, para o Gustavo. Detalhe, Gustavo Gomes bateu. Gol de Maurício. É do Palmeiras. A cor da bandeira é a mesma.
mesma, mas a jogada é de Maurício. Andréas deixou para John Arias, no meio para Flaco Lopes, detalhe, bateu, golaço! Dele de novo, Flaco Lopes, do Palmeiras! Eu quero a palavra do Godoy, uma coisa que eu vou proibir isso, mal. Eu não gosto de proibir nada. Mas é o seguinte, sabe quantos anos eu faço os donos da bola aqui? 14. Sabe quantas vezes eu trouxe o celular aqui? Nunca. Hoje, você assiste os programas de televisão, eu assisto esses programas, tá todo mundo, não presta atenção no que o cara tá falando e ele tá querendo informação de outras pessoas lá fora. O programa de futebol, o programa que comentarista faz, árbitro faz, você, é o que nós temos na cabeça, não é o celular. Hoje todo mundo senta e fica no celular e não presta atenção no programa. Não estou dizendo que vocês não fazem isso, vocês até pegam muito pouco, falar a verdade. Mas celular não é para programa de televisão, não é para programa de esporte, talvez para programa jornalístico. Pela informação, tudo. Agora, futebol, eu já sei o que aconteceu no jogo do Santos, do Palmeiras, do São Paulo. A não ser que tenha alguma informação monstruosa durante o programa. Entendeu? Celular não é para entrar mais aqui. Tá entendendo, Cascão? Voltando para vocês todos, é o seguinte. O que repercutiu essa imagem aqui? Coloca a imagem, Cascão. Vamos lá. Tudo bem, deixa aí. Então ele fez a música, ele já fez música pra mim também, falando que tudo que eu falo é pra eu ganhar dinheiro, não é, Memphis? Porque faz tempo que eu falo bem de você e não ganhei absolutamente nada. Na verdade, é o problema seu. Quando você faz um clipe como esse, e aí você quer mostrar que o Corinthians está em chama, que o Corinthians tem que ser incendiado, a instituição, é um erro gravíssimo seu. Luiz Fabiano, o que está repercutindo isso? Craque Neto, o Corinthians soltou uma nota oficial falando que vai adotar as medidas cabíveis juridicamente para punir o Memphis Depay a respeito da publicação desse videoclipe na última sexta-feira. A imagem do Parque São Jorge em chamas, segundo o próprio, é uma manifestação artística. O que eu entendi é que ele quis dizer... Super artística, né? Você faz o seu time que você joga pegando fogo. É super artístico. E outra coisa, hein, Marcelo Paes? Você curtiu, hein? Marcelo Paes curtiu a imagem pegando fogo. Pô, já tem tanto fogo dos conselheiros. Pô, eu acho que é. Por favor, pode falar. Deixa eu falar um negócio interessante, cara. Eu tava fazendo a barba, eu tava ouvindo, eu tava assistindo, depois eu tava ouvindo à distância o JP. E explodiu uma casa aí, pegou fogo numa casa, teve um incêndio aí que teve explosão. Pô, aí eu venho, tô vendo ele dando a notícia da explosão. Aí daí a pouco eu olho na TV, falei, pô, pegou fogo no Parque São Jorge, caramba. Eu tô achando que é um negócio. Aí eu não tô sabendo que entrou o vídeo do. Eu tô assistindo o JP, aí eu vi, eu falei, nossa, pegou fogo no Parque São Jorge, cara. E aí fiquei assistindo, como se fosse mesmo um flagrante de incêndio lá. Agora, quando você pega uma instituição como o Corinthians, cara, e você pega fogo no distintivo do Corinthians, cara, o Dualib fez mal pro Corinthians, o Andrés fez mal, o Augusto Melo fez mal. O Corinthians, ele não tem nada a ver com isso. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Sabe, o Esporte Clube Corinthians, ele é massacrado por muita gente. Há quantos anos a gente fala isso aqui? Bastante tempo. Há muito antes do Memphis. Eu não quero me colocar como mais ídolo, menos ídolo, não é isso que eu quero dizer, não. Cara, não precisa isso. Você precisa fazer gol, jogar. Mas o que eu acho é que você quer passar além de ser jogador. Eu acho que você quer comprar o Corinthians. Pelas informações que eu tenho, talvez você tenha uma SAF e que você tenha algumas pessoas, o seu Pedro Silveira, um monte de gente milionária, né, que queira realmente comprar o Corinthians. Você pode comprar o Corinthians. Quem quiser, eu acho que o Corinthians jamais deveria estar à venda. Agora, fazer isso com o Corinthians, cara,
time do povo. Agora, eu vi muita gente na narrativa da internet, mas ele tá falando a verdade. Mas quem disse que o Corinthians não pega fogo... Existe outra forma, né? Existe outra forma de falar, cara. Existe outra forma. Isso é o que eu penso, Luiz Fabiani. Craque, eu acho que a mensagem que ele tentou passar foi algo do tipo, o Corinthians ainda resiste mesmo estando em chamas politicamente, porque a música, ela conta com várias críticas à política corintiana, inclusive uma indireta para o Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. Você acha que é justo um jogador, Luiz Fabiani, um cara que ele é funcionário do clube, você colocar uma instituição em chamas? Eu não acho que seja... Não, vou te colocar. Você tá achando que isso não tem importância. É, exato. Tudo bem, não tem problema, filho. Você acha que isso não tem importância. Mas qual a importância que todo mundo já sabe? Vamos lá. Há quanto tempo que eu falo aqui que tem que prender um monte de gente? Há quanto tempo que nós falamos aqui, nós damos todas as dívidas do Corinthians? Há quanto tempo que eu fui conselheiro e nunca fiz nada pelo Corinthians como conselheiro? Nunca consegui fazer nada pelo Corinthians como conselheiro. Todos nós sabemos disso. Você fala todo dia, eu falo todo dia, o Godoy fala todo dia, todos nós falamos todo dia. Mas a instituição, num clipe, pegar fogo, não é uma coisa normal, cara. Você já viu isso em algum outro lugar? Não, não. Mas eu entendo também. Isso. Eu entendo também, o que ele quis mostrar é que o Corinthians precisa se transformar. O Corinthians precisa que essas pessoas... Mas fazer isso com o Corinthians, cara, isso não é justo pra mim. O que eu acho é que ele está fazendo isso para a política do Corinthians. Porque o símbolo da política do Corinthians é o Parque São Jorge. Se ele não tivesse voltado? Acho que bateria do mesmo jeito. Acho Pior, que né? Inclusive, como ele... Você já estaria... Isso daí já estava pronto. O vídeo foi gravado em abril. Estava gravado desde antes da permanência dele. Por isso que ele insistiu muito em ficar, para poder soltar o clipe. O Memphis, o Craque Neto sabe que ele conversa com muita gente do clube. O Memphis é odiado no Parque São Jorge. Por conselheiros, por parte dos associados, eu também sou. Enfim. Onde gente é. Sabe por quê? Se eu for no Parque São Jorge, as pessoas me xingam. Porque faz 14 anos que eu meto o pau neles todos. Faz 14 anos que eu boto as dívidas. Faz 14 anos que eu coloco o Tadala. Faz 14 anos que eu explico tudo aquilo que o Jusilei aconteceu com o Jusilei. Mas isso nunca deu camisa para os caras. As pessoas nunca enxergaram isso. As pessoas enxergam que você torce contra, que você é contra o Corinthians, que você não gosta do Corinthians. Se você gosta, você não pode falar mal. Aí o Memphis faz aí, a narrativa é que ele ama o Corinthians. E tá tudo bem quem acha que eu não amo o Corinthians. Eu sou sócio há 22 anos. Só que é o seguinte, se você colocar uma instituição pegando fogo, e que, por sinal, essa instituição já pegou fogo, ela já está em cinzas. Já está em chamas. Já está em chamas. Mas se você acha justo, cada um pensa do jeito que quiser. Eu acho que é muita coisa para um presidente que renovou o contrato dele. O Marcelo Paes... Ô, Marcelo Paes, você conhece o quê do Corinthians? E você curtiu. Então você, Marcelo Paes, não venha querer fazer acordo com o conselheiro, hein? Não é verdade? Isso gerou certo estresse, viu, Craque Neto? A curtida do Marcelo Paes no vídeo, ele teve que dar explicações, falou que foi algo acidental, enfim, acabou curtindo o vídeo sem saber exatamente do que se tratava. Agora, estou curioso para ver qual medida que o Corinthians vai tomar a respeito do Memphis. O clube já anunciou que deve punir de alguma forma. Eu acho que isso poderia ser resolvido internamente entre eles, sem a necessidade de publicidade. Não coloca o vídeo. Faz o outro. Renovou o contrato... Faz um outro vídeo, faz um outro tipo de vídeo. Não precisava fazer isso pra mim, cara. E ele foi pra cima do Armando Mendonça, né? Na música, né? E o que o Armando Mendonça respondeu? O Armando Mendonça falou que o Vinícius de Moraes fez Garota de Ipanema inspirado numa mulher, enfim. E citou, se ele tá me colocando como protagonista da história dele no Corinthians é porque eu tenho alguma importância. E ele falou, o Memphis é jogador e tem que ser cobrado pra jogar bola. E é jogador mesmo. É isso. Ele é jogador. O simples fato dele saber que a torcida, a maioria da torcida está do lado dele. A maioria da torcida é da internet, senhor. Isso, tá do lado dele. Você não pensa que todo mundo... Você não pensa que o presidente, os conselheiros, todo mundo quer que o Corinthians esteja em chamas. Você já viu a Gaviões fazer isso aí? Já viu Não, eu vejo eles com faixa,
chamando todo mundo de ratazana, de ladrão, de vagamundo. Agora, colocar o Corinthians em chamas, me desculpa, eu não faria isso. Souza. Mas o fato dele, a gente comentou sobre aqui, que ele ficou muito grande com esse negócio da renovação dele ter esperado. Sabe que parte da Logo em torcida... seguida pediu desculpa, né? É, Foi ou não foi? Pediu. O que ele escreveu? Desculpa. Ele falou que era só arte, que o vídeo foi gravado, o videoclipe foi gravado no começo de abril e que ele queria deixar claro, antes do protesto de sábado, que aquilo não era um incentivo à violência, mas sim uma manifestação artística. Então, mas se não é incentivo à violência num dia do protesto, pensa, pô, quem colocou o vídeo, pensa, ó, hoje tem um protesto aí, ó. O pessoal vai ver a gente botando um clipe... Mas foi justamente por isso, craque. Foi justamente por isso. Justamente por isso. E aí você pode fazer a música que você quiser. Pode, que nem a música que você fez pra mim. Olha, o Neto só fala de mim porque ele ganha dinheiro. Cara, eu não ganho dinheiro absolutamente nada de você. Muito pelo contrário. Eu perco audiência, perco um monte de coisa. Mas eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo do presidente do Corinthians, eu tenho medo do presidente da República, eu tenho medo de ninguém, eu tenho medo. Agora, uma instituição que eu amo, que eu sou corintiano, entendeu? Que eu falo mal do Corinthians há muitos anos, e às vezes me dói isso. Você sabe disso, né? Às vezes eu saio daqui, cara, eu nunca desrespeitei o Corinthians, eu desrespeito as pessoas que dirigem o Corinthians, que fazem mal pro Corinthians. Então bota a cara dele aí, bota a cara dos caras, não bota o Corinthians, porque o Corinthians é muito grande, é um dos maiores clubes do mundo, e não pode ser desrespeitado por ninguém. Eu acho que o maior protesto dele ele já fez, né? Trazer um pouco da torcida pro lado dele, na renovação dele. Eu acho que tudo, cara, na internet hoje, né? Você une, né? O útil ao agradável, né? Você não vai achar que é coincidência que ele soltou o vídeo justamente no dia do protesto, né? Não existe coincidência, né? Mas eu acho que o protesto dele, eu acho que tem outras formas de você protestar. Acho que pelo simples fato da torcida estar do lado dele, se sentir no direito de... E para mim, quando você faz, você não pede desculpa, né? Se foi aquilo que você falou, para aquilo que você... Se não foi forma de atingir alguém, né? Eu acho que ele é um representante para a torcida dentro do elenco. O que eu penso num clipe desse é que todo mundo que está ali dirigindo o Corinthians tem que ser queimado. É o que eu penso. Porque se você botar fogo numa instituição e ele coloca na música que os... Não é isso? Ele cita o Armando Mendonça indiretamente e coloca essas imagens do Parque São Jorge em chamas. O que você entendeu sobre isso? Que ele quer que pegue fogo o quê? Que a instituição está pegando fogo. Está em chamas, né? E se está em chamas, quem está lá dentro é que comanda. Não é isso? Eu não manjo de arte, de música, mas o entendimento de um leigo que eu tenho. É a imagem dele, é ele fora do Parque São Jorge, olhando o Parque São Jorge enquanto símbolo da política do Corinthians em chamas, o símbolo se desfazendo porque a política do clube está acabando com o clube, e a partir disso ele começa a falar até na lei. Exatamente. E ele salva a vida, então, ele que vai salvar o Corinthians. Eu acho que ele se coloca nessa posição. Foi exatamente o que eu entendi, isso. Godoy. Craque Neto, a minha faixa etária, a minha formação etária e também... Ontem ele não fez gol, né? Não. Tá. E também sentimental, para mim não significa nada isso daí. Agora, para esse pessoal mais jovem aí da rede social, pode ter um entendimento. Agora, enigmática é aquela frase ali, ó. Não preciso explicar porque não somos iguais. Então, o que ele quis dizer com isso? Que as pessoas que estão lá dentro não é igual a ele e que vai pegar fogo. E ele não. É isso ou não? Vocês vão para o inferno. Vocês vão para o inferno. Não somos iguais. Porque não somos iguais. Foi isso que ele quis dizer para o presidente, para todos os conselheiros e para todas as pessoas que estão dentro do Parque São Jorge. O Flamengo lá. Flamengo e Palmeiras, de novo. Godoy. Final brasileira. De novo? Claro. Luiz Fabiani. Final brasileira, Corinthians e Fluminense. Vamos lá. Corinthians joga contra a equipe do Santos domingo. Qual a ideia do Mafra e Yuri Alberto em relação, né? Você pegar Memphis, Yuri Alberto, Sugarro volta, o time que tem 2 dias para treinar. Os caras estavam muito cansados. E agora voltam contra o Santos no domingo na Neoquímica Arena.
meu querido Luiz Fabiani. Vamos acompanhar a evolução do Yuri Alberto, craque Neto. Há um prognóstico inicial que ele possa, sim, ganhar alguns minutos no domingo contra o Santos. O elenco do Corinthians tem folga na segunda e na terça, mas o Yuri é o cara que não tira folga. Está fazendo os trabalhos de recuperação para retornar o mais cedo possível. O cara não ficar no celular, a primeira coisa que o cara faz é ficar no celular. Não, a gente pede com humildade. Traíra! A gente não pede com humildade. A gente pede com humildade. Não querendo ser aquele apresentador que acha que manda no programa. Porque eu não mando no programa. Aí a primeira coisa, ele tá com o celular, porque ele quer desonrar. E deixou Foi? escondido aí. Vamos lá, Luiz Tentou Fabiani. esconder aí. Brincadeira. Traíra! E aí o técnico Fernando Diniz vai ter que definir a situação do substituto do Breno Bidon, né, craque? Ele vai cumprir suspensão Vai jogar pelo o Garro. terceiro cartão amarelo, deve jogar o Garro ao lado do Carrilho, Vai do Alan e jogar do Ranieri. Carrilho, Ranieri, que joga muita bola. O Alan e O Alan não, tem que ser o André. O André acho que ainda não volta. Não volta? Então tem que ser o Charles. Não, esse não. Esse tá faltando O Charles ferro. é melhor que o Alan. Tá faltando- Alan, né? tá faltando o Charles ferro. é melhor que o Alan. O Charles, o Alan não joga nada. Você acha que com a volta do Memphis, do Yuri Alberto contra o Santos, é um jogo mais difícil pro Santos e que dá pra ganhar, Godoy? Sim. O Corinthians fica mais forte. Pra você. Pra mim também. Pra mim é um time completo do Corinthians, é um time mais competitivo. Você acha que o Corinthians tem chance na Libertadores? senhor? Tem, com Você certeza. que é especialista, que você me humilha todas as vezes. Não, mas eu acho que agasalho bonito, tá fazendo propaganda grande, hein, senhor? De quem que é? Não sei. Eu sou. Bota aí o da. Eu sou o Simidão. O Simidão eu. Não, que grande, hein? Propaganda grande, em MIV. É isso? Parabéns, hein, senhor? Você tá aqui que tá ganhando agasalho? Que tá ganhando com as coisas aí? Que eu fico. Tá fazendo o que tá aparecendo? Eu vi que a minha roupa. Chegou, eu tinha uma roupa no meu. Aí você colocou essa roupa. É, eu coloquei. Então qual é a roupa que o Memphis e o Yuri Alberto pode fazer e o Corinthians será na Libertadores? Precisa botar a roupa do Corinthians e fazer gols. Sem fogo, né? Sem fogo, com Fogo fogo não dentro dá. do campo, né? Botar fogo no adversário. Bota fogo no adversário, né? É, exatamente, mas o Corinthians tem chance sim. Tá jogando ali. Quem não tem chance é o São Paulo, que não tá jogando, o Santos, que não tá jogando a Libertadores. Mas o Corinthians tem ainda. Tá bom. Nívia, grande Souza, pensando em robozinho. Cara, Souza, você gosta de robozinho, é tudo, os caras fazem na internet, robozinho. É robozinho de política, é robozinho pra vender as coisas. Tudo robozinho, Souzinha. É o seguinte, ó. O Dorival Júnior deu uma entrevista aí. Eu quero colocar a entrevista, eu queria que você falasse em cima da entrevista. Alguma informação no Corinthians, Luiz Fabiani? Craque Neto, o Corinthians deveria ter pago os direitos de imagem no dia 20 de agosto. Não pagou. pouco. 2 O que é, meses Souza? de atraso. Tem pouco, pô. Ah, você não vou comer, os caras tá com dinheiro, velho. Eu conversei no sábado com o presidente Osmar Stabile e ele falou que a expectativa era de pagar hoje os É dia direitos de 20 imagem. que paga? Dia 20 o direito de É, imagem. pô, mas tem pouco tempo. Quanto tempo? São Que 3 dia é dias. hoje? 3 dias, pô. 3 dias pros caras que ganham. Tá louco, pô. Vou falar uma coisa pra você, presidente. Pagar 900 conto pro Alan, pagar 500 conto pro Charles, pagar 1 milhão e 100 pro Vitinho, não paga. Não paga. Não paga nada. Tem que ter coragem. Não, tem um problema, porque Qual o problema? quando você deve 2 meses, pela lei geral do Mas esporte, Deus queira que faça isso. o jogador que pode eles possam ir rescindir. embora. E Não. vai ser o segundo. Ô, fica 2 meses pro Alan, pra ele ir embora, pro Pedro Raul ir embora, pra eles ir embora, pro Pedro Milanz ir embora, deixa eles ir embora. Não paga. Não vai pagar mesmo o Memphis. Eu não falei pra vocês que não vai pagar o Memphis aqui? Falei ou não falei? Sim. Não vai pagar a primeira parcela do Memphis, que é em janeiro, não é? Janeiro. 11 milhões, não é? 10.600. isso. 10.600. Não tem dinheiro, Memphis. Aí você vai... Incendeia. Não, aí você vai incendiar o Parque São Mas Jorge. ele já tá fazendo uma música já. Você já pô. tá fazendo uma boa, Memphis. Você com o MC Rariel faz uma música. Não me pagaram mais uma vez. Não é não? Mais uma vez eu fiquei no vácuo. Taca fogo em tudo, Memphis. Não é verdade? Cadê meu money? O nome da música. Hã? Cadê o money? Cadê o dinheiro? O que é? Eu não sei, cara. Do que? Equipe do quê? Eu não sei. Mas Dorival. o que é? Mas do que é? Porque eu não gosto de coisa errada, cara. Não, mas não vai colocar. O que é? O que eles estão falando? Pausando minha imagem. Vai. Salve o Corinthians,
campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Corinthians, Corinthians, minha vida. Corinthians, minha história. É Corinthians, meu amor. Aqui tem um bando de louco, louco por ti. Corinthians. Eu não sei quem fez, mas eu acho que nós, ídolos do Corinthians, eu trabalho para a Band. Eu não posso trabalhar para salvar o Corinthians da instituição, daquilo que eles fazem. Mas o meu amor pelo Corinthians é muito maior do que essas pessoas têm ideia. O que fizeram com o Cássio, bota ali, ó. O que fizeram com o Marcelinho Carioca, o que fizeram com o Rivelino, o que fizeram com o Marcelinho Carioca, o que fizeram comigo, com o Vladimir, que não deixava o Vladimir entrar dentro do Parque São Jorge, do Ronaldo, os caras expulsaram o Ronaldo dentro do Parque São Jorge, o Cássio, vocês expulsaram o Cássio dentro do Parque São Jorge, vocês expulsaram o Cássio, vocês expulsaram o Sócrates. Ídolo pra mim é isso. Vamos pro break. Olha lá eu tocando piano. Teclado. Teclado? Eu tocava outra coisa, Godoy. Tá bem. O mundo mudou muito, né? Está mudando. É, e mudou muito para pior, no meu entendimento, e cada um pensa do jeito que quiser. Vamos lá. Eu, quando jogava bola, fala de mim, tá? Não falo de vocês. Eu trocava a camisa com o cara do Palmeiras, eu vestia a camisa do Palmeiras para ir para coisa, eu não gostava de ficar sem camisa. Saía de campo com Saía de camisa do vestia. São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Atlético Mineiro. Cara, hoje, eu vi ontem o Kaká querendo rasgar a camisa do Bahia. Porque o menino fez um gol e mostrou a camisa dele. Porque só pode uma torcida. Torcida única. Ele mostrou a camisa dele e aí? Aí vem o Marinho, arranca a camisa, aí o Kaká tenta rasgar a camisa do Bahia. Do Bahia. Um dos clubes mais maravilhosos desse país. Salvador, povo baiano. Um jogador de futebol, se um jogador de futebol que está jogando, ele não tem estrutura para perder um jogo e tenta rasgar a camisa, é que o Rafael Claus foi monstro. O Rafael correu já e já... O Rafael Claus foi monstro. Salvou a vida do Kaká. Salvou a vida sua, irmão. Porque o que o Rafael Claus fez, se ele deixa você rasgar a camisa, você tem que mudar de país. Você não sabe o quanto tem torcedores do Bahia, cara. Você quis rasgar a camisa. Um clube campeão brasileiro. 2 vezes campeão brasileiro. O Bahia é bicampeão brasileiro. Sim, um clube campeão Olha brasileiro. lá, ele pega a camisa e quer rasgar, ó. Esse cara aí que botou pau na mídia, foi pra mim que ele falou. Você sabe disso, né? Sei. Não foi pra mim, não foi? Foi pra você. Foi pra mim que ele E falou. quem que ouviu ele... fui eu. Hã? E foi pra mim. Que eu que tava com o microfone na Não hora. sabe? E aí um cara desse tentou rasgar a camisa do Bahia, uma camisa tradicional, uma camisa do povo, do Nordeste. Os caras tão ruins que o único jeito dele fazer média com o torcedor é fazendo umas besteiras como isso. dessa. Vocês querem fazer média com o torcedor? Marinho, eu tenho raiva de perder pra esse time. Ué, eu perdi Então título. vai lá e ganha, pô. Eu perdi título pro Palmeiras. Eu fiz um evento pela Record, quando eu trabalhava na Record, no CT do Palmeiras, eu vesti a camisa do Palmeiras. E fiz um evento pra Record, que o Raposo, eu acho que era torcedor do Palmeiras. Cara, você quis rasgar a camisa do Bahia? Cara, a gente... E aí, jogadorzinho medíocre. Jogadores medíocres. Toma a bola na cara, Reinaldo, você pipoca pro Neymar.